Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sarau da Casa Azul. Eu sou a Luciene Carriz e ao lado de Lucimar Soares, vamos dar continuidade à nossa conversa nesse segundo episódio com o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto. Como falamos no outro episódio, Marcelo ele é historiador e cientista político. Então vamos tratar de um tema muito pertinente que é o que é política por conta das próximas eleições para vereador e prefeito que vão ocorrer em breve no nosso país nesse ano de 2020. Assim, nesse segundo episódio, vamos falar sobre o que é os direitos humanos e a sua relação com a cidadania, a importância do voto e as consequências das abstenções e dos votos nulos, sobretudo a importância do voto consciente, o impacto na nossa sociedade. Sugerimos que não deixe de pesquisar sobre o seu candidato nas próximas eleições, pois o seu voto tem consequências reais para o nosso futuro, para a nossa cidade, para a nossa vida. Então, a seguir, Lucimar Soares dará continuidade a esse episódio com o professor Antônio Marcelo Jackson. Um episódio muito interessante, não deixe de ouvir. Uma das suas especialidades é a seara dos direitos humanos. Há uma falta de entendimento sobre esse tema e até bastante polêmica. Como funciona e qual a importância de nos preocuparmos e mantermos os direitos humanos? É uma questão que nos remete a outra, que é a ideia de cidadania, bem explorada nos estudos do José Murilo de Carvalho. Bom, direitos humanos, né? Acho que quase todo mundo sabe a história, está lá com a Eleanor Roosevelt, né? Foi a esposa do Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos ao longo de alguns anos. Bom, e aí a esposa dele começa com essa discussão, pensando nas condições de vida das pessoas, principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial. Tanto que ela vem com essa discussão de direitos humanos, vem no roldão da criação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. O problema é você explicar isso para as pessoas de uma forma geral, né? Como é que funcionava isso? Em linhas gerais, a ideia, não a ideia de direitos humanos, mas a ideia de direitos ligados à população sempre se vinculou à ideia de voto. Então, o que diziam as pessoas? Olha, se todos ou a maior parte das pessoas puder votar, então tecnicamente os direitos estão garantidos. E qual é a lógica aí? É curiosamente uma lógica russoniana. Está lá em Jean-Jacques Rousseau, né, do contrato social. Quem é que vai dar conta da vontade geral da sociedade? É o legislador. Palavras de Rousseau. Ora, e esse legislador é escolhido pela sociedade. Então, sem discussão aqui se o Rousseau também foi ingênuo ou não, tá? Se esse legislador seria um super-homem, qualquer coisa, uma super-mulher. Mas, de qualquer maneira, as pessoas escolheriam ele encontraria a vontade geral e, a partir dessa vontade geral, que não é, vamos lembrar, a soma das vontades, que não é a vontade da maioria, sim, a vontade geral é aquilo que é comum a toda a sociedade, e a partir disso ele produziria a lei que por sua vez, com a sua aplicação, produziria uma sociedade mais justa. Então, a lógica é, por isso que a ideia do voto sempre foi colocada como central nisso tudo. Se eu tenho o maior número de pessoas votando, essas pessoas votam, escolhem seus representantes, esses representantes vão ter a cabeça no lugar, serão pessoas ajuizadas e, com isso, produzirão boas leis e essas boas leis, quando aplicadas, conseguirá gerar uma sociedade mais justa e equilibrada. Agora, o problema é que o texto, a prática não é assim, né? A realidade ela tem esse defeito, ela nunca cumpre aquilo que as pessoas estão esperando. A realidade sempre nos decepciona de alguma forma, né? Saindo lá do Rousseau e caindo no século XX, na segunda metade do século XX, um grande autor, um grande sociólogo e cientista político, que é o T.H. Marshall, ele aí elaborou uma hipótese muito interessante que o Zé Murilo pega muito bem, vai trazer aqui para o Brasil, que é pensar a ideia de direito e cidadania em uma forma tripartite, em 3 momentos, 3 etapas, e aí eu vou ler aqui rapidamente. Primeiro, que ele chama de cidadania ou direitos civis, tem a ver com a ideia de liberdade individual, liberdade de expressão, de pensamento, direito de propriedade, conclusão de contratos, direito à justiça, etc, etc. O segundo que seria o direito à cidadania política, direito de participação do exercício do poder político, como eleitor ou eleito no conjunto das instituições de autoridade pública. E, por fim, o direito social ou cidadania social, que seria o conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social. A segurança é até mesmo o direito de partilhar no nível da vida, etc, etc. Essa definição tripartite do Marshall, ela é muito boa. Primeiro, que reconhece as limitações do deputado, né, desse senador, desse cara que produz a lei. Deixa eu falar deputado e senador, fica feio. Até porque tem o vereador, tem vários. Esse legislador, né?
O legislador não é um super-homem. Esse legislador, por mais que boa vontade que ele tenha, ele não vai conseguir produzir uma lei que vai transformar a realidade numa coisa linda. A realidade, para usar a frase do Caetano, ela é muito mais intensa do que no cartão postal. Se eu reconheço, então, as limitações do legislador, ora, eu também, então, eu vou cair na questão da garantia dos direitos individuais, aí eu posso dialogar com a ideia dos direitos humanos e, por fim, dos direitos sociais, né? Acesso à educação, acesso à cultura. O que o Marshall está dizendo é o seguinte, esse é o objetivo. Existe algum país do mundo em que 100% das pessoas estejam transitando por aí? Na época dele, a resposta com certeza não existia nada disso. O que talvez, Luzimar, a gente pode pensar é que ele tenha feito uma espécie de tipo ideal weberiano, né? O que é o tipo ideal? Eu pego elementos da realidade, multiplico por 100, né? Crio um mundo que é apenas virtual, não existe na prática, e aí, mas ao mesmo tempo esse mundo virtual me serve de régua, me serve de medida para tentar mensurar, aí sim, a realidade. Então, o que o Marshall faz, a leitura que eu faço, é uma criação de um belíssimo tipo ideal, aonde você tem aí uma maneira de pensar os países que estão mais próximos daquela realidade ou não. Porque tem certas coisas que se a gente só excluir esses 3 itens, trabalharmos com apenas um, a gente pode cair em situações absurdas. O Zé Murilo, aliás, faz um belíssimo estudo sobre isso, quando ele vai trabalhar o Brasil do século XIX, e aí quando ele pega lá o primeiro censo populacional do Brasil, de 1872, pega depois as eleições que vêm a seguir, tenta mensurar, ela tenta medir o número de votantes e tal. Tecnicamente, o Brasil seria, naquele momento, a maior democracia do mundo, com a escravidão. Repare, porque ele próprio, Zé Murilo, coloca, não, porque eu estou medindo só e exclusivamente o número de eleitores. Então, se eu tenho um número de eleitores, ali acho que a conta dele estava batendo, não me recordo como é que ele chega nessa equação, mas batia em torno de 13%. Na mesma época, na Inglaterra e nos Estados Unidos, esse percentual não ultrapassava 4%. Então, tecnicamente, o Brasil não era tão ruim assim. Voto censitário, escravidão, e ainda assim você tem esse mundo votando. Mas é lógico, aí se você aplicar o Marshall ao Brasil do século XIX, aí tudo vem por água abaixo. Você tem escravidão, você tem todo esse resto aí, esse restante de coisas que realmente nós nem de longe vamos atingir. Essa ideia de direitos humanos e cidadania pode ser pensada dessa maneira. Por tudo que a gente vê no mundo, nós ainda não temos um país que tenha atingido 100% disso. Esses 3 itens que o Marshall chama a atenção. Mesmo, vou pegar 3 exemplos aqui. Se eu pego a Dinamarca, né, o país mais feliz do mundo, aonde esse país mais feliz do mundo, a população diz, nós somos felizes, mas a nossa felicidade depende da não entrada de imigrantes estrangeiros aqui. Então, preferencialmente, que ninguém apareça aqui. Quem já entrou, entrou. Agora nem entra mais. É assim que a felicidade dinamarquesa funciona. A França, com toda a sua xenofobia, né, sem discussão, né, inequivocadamente citar o sempre eterno Estados Unidos, né, que não resolve o seu problema racial mesmo depois de eleger um presidente negro. Parece até o contrário, né? Depois da eleição parece que o ódio ampliou, porque, sabe, não, de novo não, né, não vamos aceitar isso outra vez. E aí o Brasil, o primeiro elemento são as relações escravistas. E o que eu estou chamando aqui de relações escravistas é aquilo que lá no século XVIII, né, já virou um problemaço para Portugal, quando as elites aqui da América Portuguesa começaram a ter escravos, não para a produção econômica, mas sim escravos domésticos e sim como função de status. As diversas cartas régias que Portugal ainda baixou, tentando impedir isso, e a sociedade brasileira não topou. Ela acatou, não, é que aqui é assim que funciona. O importante é ter escravos. Vamos lembrar do escravo que era dono de escravo, né? A terceirização da escravidão é um negócio assim único. Ora, porque efetivamente você está falando de uma relação de poder, claramente. Então aí, olha só, Luzimar, repara que as nossas relações sociais, pelo menos aquelas que deveriam ser mais tranquilas, elas estão completamente embebidas de relações de poder, de elementos políticos. No caso aí, no pior sentido do termo. Porque se eu estou falando de uma sociedade onde as pessoas desejam se apresentar como superiores às outras, ou para usar uma expressão do Tocqueville, que falava do mundo aristocrático, que colocava que havia um elo que ligava do rei ao servo mais humilde, e onde todos sabiam que tinha alguém abaixo dele que ele poderia cobrar alguma coisa e alguém acima que ele deveria também prestar algum
serviço. Essa ordem hierarquizada, ela vai contaminar as nossas relações sociais de maneira absurda. Apenas para vocês entenderem, lá no princípio do século XVIII, você já tem cartas régias tentando combater isso. Quando você chega em 1861, Aureliano Cândido Tavares Bastos está publicando um livro chamado Os Males do Presente e as Esperanças do Futuro. É um livro que eu acho que todo mundo devia ler. E aí o Tavares Bastos, ele diz numa hora, de uma maneira triste para quem está lendo. Já que as nossas relações são todas baseadas na escravidão, nós jamais teremos opinião pública. Olha, isso é uma sacada, é uma análise sociológica. Porque, efetivamente, qualquer opinião que seja apresentada, ela vai estar presa a essa hierarquia social. Então, ela não será pública. Ela será de um segmento. Ela sempre irá excluir os demais. Aí você anda um pouco mais à frente, vai lá no Joaquim Nabuco, e o Joaquim Nabuco, no livro Minha Formação, antes de chegar no Minha Formação, vou lá no abolicionismo, que ele afirma no Abolicionismo, que é um livro de 1881, portanto, 20 anos depois do Tavares Bastos, e já depois da morte do Tavares Bastos. O Tavares morre em 1875. O Joaquim Nabuco escreve o seguinte: o Brasil é um país onde a coisa é tão séria que você só se sente garantido e protegido pela lei se você vira funcionário público. Aí depois o próprio Nabuco, mais à frente, no Minha Formação, aí sim, né? Aquela frase que abre que virou letra de música, né? A escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil. A escravidão já tinha acabado aí. Minha Formação, eu não me lembro se é 1900 ou 1905 que o Nabuco escreve. Quer dizer, o Nabuco ali, ele está percebendo por outro caminho, não necessariamente o mesmo que o Tavares Bastos havia colocado, que, olha, uma sociedade forjada na escravidão, uma sociedade que tem em suas relações sociais elementos escravistas e não abre mão disso, isso passa a ser o pior fardo, porque não se trata de um problema que essa sociedade tenha. Isso é o que a representa. O que o Joaquim Nabuco está dizendo é o seguinte: olha só, a coisa chega a ser tão grave aqui no Brasil que, se você eliminar a escravidão, acabou o brasileiro. Se você eliminar as relações escravistas, já não tem mais Brasil. Não o Brasil que conhecemos. E eu não estou nem falando aqui, por favor, do racismo, tá? Que é outra conversa. É só o primeiro. Relações escravistas são uma coisa, racismo é outra. Só que no nosso caso, nós temos as duas coisas trabalhando de mãos dadas. Então, o primeiro problema é esse. Lógico, aí, para Luzimar, a sua pergunta relativa à cidadania, eu acho que as coisas já começam a se comprometer, né? Por quê? Porque se você tem na própria sociedade a ideia de relações escravistas como algo que a define, e aí juntando com Tavares Bastos, então eu já sei que eu nunca vou ter uma opinião pública, eu nunca vou ter uma opinião, um consenso, olha, vamos acabar com esse trombolho. E aí, antes que alguém pense, bom, Marcelo, você está pegando autores do século XIX e tal, o que isso tem a ver com hoje? Olha, o que nós estamos vendo hoje? Na medida em que você tem, durante 12 anos, 14, forçando um pouco a barra, aonde elementos que já vinham de antes, como direito das mulheres, elementos que já vinham de antes, como uma discussão sobre a questão racial, o combate ao racismo, cotas para negros e tal, em menor escala, a questão indígena. No momento que você começa a falar, olha, vamos ampliar o acesso à educação dos segmentos mais humildes, isso efetivamente deixa de ser um discurso e vira uma prática, ainda que uma política pública capenga, para pegar a minha resposta anterior. A sociedade brasileira suportou isso 12 anos. Quando bateu o 12º ano, iniciou o 13º ano, falou, chega, eu não aguento mais isso. É o tema central daquele filme maravilhoso, né? Que Horas Ela Volta, né? Aquilo ali é a mais pura verdade. Quer dizer, quando o filho do patrão não passa para a USP e a filha da empregada passa. Vou citar um pensador francês extraordinário, que foi Alexis de Tocqueville, pensador do século XIX. O Tocqueville diria, é esse tipo de coisa da filha da empregada ter passado, é que isso é que vai sustentar a democracia. Porque se isso não acontecer, a aristocracia dentro da própria democracia vai fazer com que o mundo volte a ser o antigo regime. Então é preciso que essa coisa aconteça. Mas isso, e aí os franceses já entenderam isso há muito tempo, em relação a eles próprios, tá? Em relação aos estrangeiros é outra conversa. Agora, aqui no Brasil, não. Inclusive, aí vamos entender por que essas crises maiores não aconteciam antes. Porque antes as coisas estavam nos seus devidos lugares. Essa que é a questão. Por que a questão do racismo tem explodido? E aí vamos entender como esse problema
contamina todo o resto. Porque o que normalmente se fala, que esse tipo de problema tem a ver com as pessoas ignorantes, com as pessoas que não estudam, que as pessoas mais pobres, tá? Isso aí é que eles é que são preconceituosos e tal. E aí vamos lembrar aquela famosa fala, né, no aeroporto Santos Dumont, tratando aí o quê? De 2012, 2011, não lembro mais agora. A frase foi de duas pessoas no aeroporto dizendo: o aeroporto virou a rodoviária Novo Rio, né? Agora, vocês lembram que duas pessoas eram essas? Eram duas professoras do Departamento de Letras da PUC. Então, ter doutorado, serem professoras universitárias, isso não significava absolutamente nada, na medida que o seu preconceito, a sua relação escravista, ela filtra qualquer coisa, ela impede de passar qualquer sensação de igualdade, qualquer noção de igualdade. Pouco interessa a tua titulação acadêmica. Ou então uma outra frase da mesma época, aliás, eu falei duas, não, vamos citar três. Uma outra frase da época de uma jornalista do Rio Grande do Norte. Essas médicas cubanas me lembram a minha empregada lá de casa. Que coisa cretina, né? Vamos falar sério, né? É uma lindeza de cretinice sem precedente. E, por fim, a queridíssima Danusa Leão, ela disse: pô, mas Nova York perdeu a graça, né? Até o porteiro do meu prédio está indo lá. Aí é o máximo, né? Repare, eu acesso Nova York. Quem é essa alma penada que está acessando aquilo que, em tese, pertencia a mim e aos meus? Repare isso aí, o racismo lá da jornalista do Rio Grande do Norte, ok. Mas as professoras da PUC e a Danusa, elas não estão trabalhando com uma ideia de racismo, estão trabalhando com uma ideia de escravismo. Claramente, olha, isso aqui não pertence a você. O mundo não é assim, não deveria ser. Então, por isso, as reações são muito mais irascíveis nesses últimos anos. Em parte, sinceramente, você tem uma sociedade de escravistas, você tem uma sociedade que adotou o racismo depois das teses de Gobineau, que é um racismo diferente daquele praticado nos Estados Unidos e na África do Sul, que seria o que eu chamo de racismo excludente. Tem áreas aqui que não são para negros, tem áreas que podem o negro habitar, só que nesse tipo de racismo geográfico, vamos colocar dessa forma, você acaba criando condições para que a população negra se desenvolva. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que esse racismo seja bom, nenhum racismo é bom, evidentemente, mas efetivamente você tinha esse modelo, enquanto que no nosso modelo de racismo, que é a la Gobineau, aí já é uma outra história, é uma ideia de qualificação, né? Vamos lembrar qual eram as teses do Conde de Gobineau, ministro que virou embaixador francês no Rio de Janeiro, né? E aí o Gobineau vai virar embaixador da França no Rio de Janeiro, vira amigo pessoal do Pedro II e amigo da elite carioca da época, né? Da corte, e ele vai colocar, olha, a cada raça tem uma característica, uma qualidade, né? A raça branca é o uso da razão, a raça negra é a força física, a raça amarela é a emoção. Então, e se as raças se misturam, é terrível, porque há uma depreciação completa das qualidades, da onde surgiu aquela ideia até de embranquecer o Brasil, né? No final do século XIX. E o grupo que mais adota as teses de Gobineau foi a Escola de Direito do Recife. Também isso devemos à nossa área jurídica, foi a institucionalização do racismo no Brasil, foi a área jurídica brasileira que fez isso. Então, o que acaba acontecendo? No nosso caso, vira um racismo da pior forma, porque nada me impede de ter amigo negro, por exemplo. Eu apenas não vou aceitar que ele seja o gerente da loja ou o meu chefe. Mas como é que eu sou racista se eu adoro o Martim da Vila e o Milton Nascimento? Tá bom, mas se você entra numa empresa e o diretor é negro, você dá um pulo. Ou, pegando o exemplo mais recente, né? Magazine Luiza, quando faz um estudo interno e diz: olha, nós temos na base da empresa, nos cargos mais simples, 50 e tantos % negros. Quando eu chego nos cargos de chefia, só 16% é negro. Tem alguma coisa muito errada aqui. Então vamos criar um modelo aqui. Por favor, não estou aqui discutindo se a empresa é linda, se não é, se a Luiza Trajano é a melhor pessoa do planeta. Não é essa a questão. Agora, a questão é que, em termos empresariais, é até uma lógica empresarial, já que a população é formada por negros, brancos, amarelos, pardos. Lógico que eu tenho que ter chefes negros também. Eu vou entender melhor até como é que eu vendo esse produto. É uma lógica empresarial simples. E a reação foi quase processar o Magazine Luiza, porque isso é inadmissível, né, na cabeça. Como fazer uma coisa dessa, entendeu? É demais para a cabeça das pessoas. Então temos o escravismo, temos o racismo. O brasileiro odeia as mulheres. Existe um ódio mortal em relação às mulheres que eu não entendo aqui no Brasil. O número de feminicídios tem aumentado. É uma coisa sem nexo. O que explica isso, né?
esse tipo de comportamento, aquele comportamento com a menina que foi estuprada pelo tio, teve que sair do Espírito Santo e ir para Pernambuco, né, se a memória não me trai, para fazer o aborto, e aí fizeram um escândalo na porta, vão causar um trauma desgraçado na garota. Era uma menina. Como é que você tem o direito, se acha no direito de fazer uma loucura dessa? Então, como é que é possível ter cidadania no Brasil? Aí é um problema. Novamente, porque esses elementos que nós estamos falando aqui, esses elementos forjaram o Brasil de 1534, vamos forçar a barra, até agora. Aí você passa aí, algumas coisas vêm lá da década de 1980, 1990, ok? Mas se consolidam para valer na primeira década do século XXI. Cria-se uma celeuma dos infernos, porque essa população... Pô, como pode? Eu passo 500 anos tratando mulher como ser inferior, tratando negro como ser inferior, tratando pobre como ser inferior. E agora vem alguém dizer para mim que são todos iguais? Como são iguais? O cara não aceita isso em hipótese nenhuma. Um sujeito completamente paranoico, entendeu? Um sociopata, por definição. Então ele não vai aceitar. E aí o que acontece? Só que necessariamente o sujeito que é misógino, ele não é necessariamente racista. O sujeito que é racista, ele até tende a uma certa relação escravista, mas o cara que tem relação escravista, às vezes ele nem racista é nem misógino. Ainda que ele entenda, se for mulher ou preto, que possa ser lá no inferior a ele, mas que tem uma ordem nesse negócio. Ou se for um negro já rico, né, jogador de futebol, seja o que for músico, aí ele até aceita a sua inferioridade, mas aí são valores da sociedade desde que uma ordem seja mantida, né? Essa hierarquia continue existindo. Se você chega numa sociedade como essa e age contra os elementos que aquela sociedade tem de ruim, a partir do momento que você faz o que se faz em qualquer lugar do mundo, que o papel da política é esse, é produzir leis e ações contra os vícios e desastres produzidos espontaneamente pela sociedade. Quando você pega uma sociedade que tem problemas ligados ao machismo, por exemplo, e aí a coisa vai parando por aí, então tudo bem, então você consegue começar a fazer leis que combatam isso, de algum modo. Agora, quando você tem uma sociedade que ela se formou ao longo dos séculos a partir de elementos preconceituosos que estão muito arraigados, como tal qual o Joaquim Nabuco chamou a atenção para o elemento da escravidão, qual seria então a decisão? E olha só o beco sem saída que a gente está. A lei teria que atacar a própria sociedade em vários níveis. Você teria que ter uma classe política com uma consciência tal que ela falasse, olha, fomos eleitos, beleza, mas a partir de agora, o nosso interesse é um Brasil melhor no futuro, e não a manutenção do status quo dos vários preconceitos que nós temos. Só que aí, reparem, você está indo contra os membros da sociedade, uma parte desses membros. Bom, aqui no Brasil, a tendência é que na próxima eleição você não seja eleito, né? Não é à toa que quando esse discurso do ódio vingou em 2018, a renovação do Congresso Nacional foi uma das maiores foi a maior de todos os tempos. Mais da metade da Câmara dos Deputados que foi eleita foram pessoas de primeiro mandato. Pessoas que tradicionalmente atuavam lá, até com boas atuações, não foram reeleitas, assim como os senadores também. Entenderam a lógica de uma eleição no Brasil? E isso é um problemaço. Ainda tem um outro detalhe, tá, que a gente não pode esquecer aqui, que é o seguinte: na medida em que eu tenho, repito, esses elementos todos arraigados, Joaquim Nabuquianamente falando, a tal ponto que a sociedade se reconhece como tal, dessa maneira, a tal ponto que qualquer medida que eu teria que tomar teria que ser uma medida efetivamente coercitiva, né? O poder público baixando o sarrafo na sociedade, dizendo não sejam preconceituosos, em nível nenhum. Tem uma coisa que as pessoas acabam esquecendo e que falam muito e serve de fato para os outros países, mas não serve para o nosso. Quando você fala de uma sociedade que vive e se acha representada pelos preconceitos, vocês podem até não acreditar em mim, mas a última coisa que será relevante para essas pessoas dessa sociedade é a questão financeira. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão dizer o seguinte: nos Estados Unidos o Biden está arriscado a ganhar a eleição porque o Trump se mostrou incompetente, aliás, como ele já tinha demonstrado nas suas próprias empresas, como administrador. Então a economia americana ainda continua meio barro, meio tijolo. E aí, portanto, o americano na hora, está doendo na parte mais sensível do meu corpo, que é o bolso, então eu voto no outro. O francês vai passar, pensa mais ou menos por aí. O inglês, né, que votou pelo discurso do ódio, pelas fake news, lá no Brexit, né? Aí, olha a besteira que todo mundo fez. Vai
vai doer no bolso. O desemprego na Inglaterra está altíssimo. Daqui a pouco, numa próxima eleição, a chance do Partido Conservador ganhar já começa a ser mais rarefeita. Agora, quando você fala numa sociedade que vive de relações escravistas, racistas, misóginas, homofóbicas, etc., essa sociedade, esse membro dessa sociedade, ele não está preocupado com o dinheiro, se ele vai ganhar mais dinheiro ou vai perder dinheiro. Ele está preocupado que o status quo seja mantido. Eu quero que a velha ordem seja restabelecida. Uma parte significativa da sociedade brasileira, grande parte dessa sociedade, ela não saiu do século XVIII. Não dá para você... Qualquer análise usando termos do século XX para a sociedade brasileira, ou século XXI, é anacronismo. A sociedade brasileira não está no século XXI, não passou pelo XX, nem XIX. Ela está lá no princípio do XVIII ainda. A lógica é outra. E aí, olha só o tamanho da encrenca. Né? Da mesma forma, então, que a política no Brasil ela não pode se descolar da sociedade para agir como a política age em qualquer lugar do mundo, para botar a casa em ordem, como é que você se elege aqui no Brasil depois desse ódio ter aflorado? É uma pergunta interessante, porque a situação é tal que é a seguinte: a direita tradicional foi o que a gente tinha, né? Fernando Henrique, Itamar, Sarney, que era uma turma tratável, né? mais decente, né? Um pouquinho mais educada, né? Essa centro-direita ou direita tradicional. Até para eles se elegerem, depois que o discurso do ódio explodiu, no sentido de aflorar, porque ele sempre esteve ali, ele estava adormecido apenas, como é que ela se elege? A esquerda tem lá seus 30% de votos, como sempre teve, nos últimos 20 anos, pelo menos, ou 25 anos. Ok, 30% está fechado. Agora os outros 70%. Depois que o discurso de ódio aflorou, se eu entro com um discurso de igualdade, eu perco aí 20, 30% dos votos da extrema-direita, da sociedade. Somos neofascistas. Se eu falo muito em igualdade, inclusive a racial, eu perco 50% dos racistas, que dá 50% dos votos. Ou mais, entendeu? Então é um negócio complicado. É meio assustador isso, mas enfim. Dando continuidade ao que você colocou, como você constata a lógica do eleitor brasileiro nas eleições, bem como as consequências do voto nulo e das abstenções, além da importância do fundo eleitoral e do fundo partidário que financiam as campanhas eleitorais? Além disso, como sugerir aos eleitores uma escolha racional de seus candidatos, pois serão eles, no final das contas, os nossos representantes para o bem e para o mal? Será que o eleitor tem consciência da importância do seu voto? Em qualquer lugar do mundo existe uma coisa que desde a década de 1950 se identificou, é a chamada irracionalidade do voto. Em qualquer lugar do mundo as pessoas votam por qualquer motivo. Os motivos de um eleitor nos Estados Unidos, França, Inglaterra, Dinamarca, Alemanha, México, Argentina, na hora do voto são os motivos mais estapafúrdicos possíveis. Não tem lógica. Lógico, a maioria das pessoas escolhe o candidato na hora que vai votar. Está chegando lá, pegou um papelzinho na rua, votou porque é amigo, votou porque acha bonito ou bonita, votou porque, não, eu detesto fulano e se eu eleger cicrano ou cicrana eu vou impedir e tal, e assim vai. Não tem lógica nenhuma. Só que também, na maior parte do mundo, passada a eleição, o que as pessoas lembram é o seguinte: olha, tem um país aí que tem que administrar, os impostos serão pagos e nós é que vamos pagar esses impostos para sustentar essa tralha toda, e aí é de bom tom que a gente fique no pé dos caras, porque se a gente deixar solto, nada vai funcionar. Quer dizer, aí vamos lembrar o bom e velho Montesquieu, né? Quem tem o poder tende a abusar dele. Então, se você não vigiar a pessoa, isso vale para todo mundo, inclusive para nós, vai dar errado. Não tem como dar certo uma coisa dessa. E as pessoas, de uma forma geral, seguem. Então, tem essa característica no mundo. O voto é irracional, mas o cotidiano da eleição não, porque todos sabem que tem um país, sabem os símbolos do país e que são símbolos que, de fato, representam o país. Quando você chega no Brasil, o cara vota de qualquer maneira e aí chega depois como se eu não tivesse nada com isso. Não, isso aí não me diz respeito. Como não diz respeito? Você paga impostos, você sustenta tudo isso com o seu sacrifício, com o suor do seu trabalho. Isso não tem sentido. Vou pegar um exemplo, dois exemplos. O primeiro que acontece todos os anos e o outro que acontece só na eleição. Você tem o chamado fundo partidário, que é o que sustenta os partidos políticos, e o fundo eleitoral, que é o fundo especificamente usado para a eleição, para a campanha eleitoral. O fundo eleitoral, que é somente para financiar
financiar a campanha, sai todo ele do tesouro, né? Sai todo ele dos impostos. E o fundo partidário, que é para pagar o dia a dia dos seus partidos, né, ao longo do ano todo, né? Sai do dinheiro dos impostos, mas sai também. Sabe aquela multa que você paga quando você não vai votar? Tem a ver com as abstenções, que ultimamente tem batido mais de 20%. A eleição, por exemplo, para prefeito e vereador em Belo Horizonte, em 2016, foi quase 40% de abstenção, branco e nulo. No Rio de Janeiro também foi a 30 e tantos por cento. De abstenção foi muito mais de 20%. E aí o que acontece? O sujeito não vai votar com esse argumento. Nenhum político presta. Só tem ladrão, eu não vou votar. Quero saber dessa droga. Aí vai lá, vou pagar a multa. Quanto é a multa? R$ 3,50. Meu CPF vai ser cortado só se eu faltar 3 eleições. Eu espero fazer 3, vai dar R$ 10,50. Esse dinheiro da multa junta com os impostos e vai fazer o fundo partidário. Esse ano, em termos de fundo partidário, o valor a ser distribuído para todos os partidos de acordo com suas bancadas no Congresso Nacional, aí a única diferença é essa, o fundo partidário apenas partidos que têm deputados federais eleitos têm direito, e o fundo eleitoral não. Todo partido, mesmo que não tenha deputado federal, tem direito a esse dinheiro para a campanha. Será da ordem de 840 milhões de reais. Mas isso não é o suficiente. Vamos à melhor parte. Aí vem o dinheiro das campanhas dos partidos. Isso foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, agora, se eu não me engano, foi 17 de junho, que chegou ao montante e foi dividido entre os partidos. Quem leva mais dinheiro é que tem a maior bancada, e assim vai. Porque o dinheiro que vai ser distribuído para as campanhas eleitorais que começaram nesse domingo é da ordem de 2 bilhões de reais. Ou seja, somando o fundo eleitoral com o fundo partidário, os partidos políticos receberão este ano de 2020 quase 3 bilhões de reais. Não estou aqui discutindo se é esquerda, se é direita, se é centro, se é o que for. Vamos começar de maneira ingênua. Como é que vocês vão gastar esse dinheiro? E aí me assusta bastante é que as pessoas pouco se importam com isso. Você vai falar, mas provavelmente a maioria das pessoas nem sabe. Eu falo, sim, é verdade. A maioria das pessoas nem sabe. Mas elas descobririam isso rapidamente, em poucos minutos, numa pesquisa no Deus Google. Mesmo votando em branco, nulo ou abstenção, as pessoas serão eleitas. Então, o eleitor também deveria ter essa clareza sobre isso. Olha, eu posso protestar, e tudo bem, eu posso, enquanto teoria política, dizer que um voto branco, um voto nulo ou uma abstenção é uma maneira de protesto. Sim, concordo. Em termos de teoria política, isso é um protesto. Agora, quando eu falo em termos práticos, eu vou continuar tendo aqueles X vereadores eleitos, eu vou continuar tendo aqueles deputados estaduais eleitos, o prefeito será eleito e assim vai. Nada disso vai mudar. Se uma pessoa só votar, vai eleger do mesmo jeito, pensando de uma forma absurdamente radical e que nunca aconteceu. Mas, tecnicamente, o que vale são os votos válidos. Então, o primeiro dado é que o eleitor não pode esquecer disso. O seu protesto não vai inviabilizar a eleição. Então, eu acho que existem outras formas de protestar que são muito mais inteligentes. O não votar, eu acho uma forma de protesto burra. Simples assim. Bom, então, tudo isso acontece porque a pessoa vai dizer, Marcelo, para eu saber que o que é fundo partidário, fundo eleitoral, para eu saber que essa dinheirama toda está aí, para eu saber como é que funciona a eleição, para eu saber quem é o candidato, eu vou ter que perder meu tempo para pesquisar isso. E eu não tenho tempo para perder. Infelizmente, minha vida é corrida, eu não tenho como. E aí vem uma coisa, li há poucos dias atrás, eu sabia que o índice era alto, que é o tempo que o brasileiro, em média, gasta na internet todos os dias. O brasileiro gasta 3 horas e 40 minutos todos os dias na internet. Pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Isso significa que o brasileiro é o terceiro povo no mundo que mais acessa a internet todos os dias. E aí, frente a tudo isso, Luzimar, como é que esse brasileiro diz que não tem tempo para se informar se a criatura me gasta quase 4 horas todos os dias em aplicativo, joguinhos, vídeos no YouTube? Como essa alma penada não tem tempo para saber qual candidato vai votar, como é que as coisas funcionam? É porque o brasileiro quer que o Brasil vá para o buraco. Azar é daquele que não queria estar vivendo aqui. Pegando o gancho do que você falou sobre o voto, você acha que há alguma
alguma possibilidade, alguma maneira de explicarmos para as pessoas a real importância do voto, para que a gente tenha uma diminuição nessas abstenções e que a gente tenha, se não um voto consciente, mas pelo menos uma consciência de eleitor de que, como você falou, ele votando ou não, as pessoas serão eleitas e que ele precisa saber como cobrar. Nós estamos aí nos aproximando das eleições de 2020 para prefeito, vereador, e tudo isso está ocorrendo no meio de uma gravíssima pandemia da Covid-19 mundialmente, né? Como você observa este cenário e os últimos escândalos, como a elegibilidade ou não do atual prefeito do Rio de Janeiro, sem falar nas prisões dos últimos governadores do estado? Será que dá para ter alguma confiança, alguma esperança no futuro político com esse cenário absolutamente caótico? Ora, quando você tem, por exemplo, um abuso do Poder Judiciário em relação a uma série de medidas, onde passa claramente dos seus limites, o limite, ou seja, o Poder Judiciário não está autorizado para isso, não tem legitimidade para tomar essa decisão. Ele pode talvez até estar autorizado, mas não é legítimo fazer isso. O que acaba acontecendo? Você cria absurdos, como aconteceu, por exemplo, no ano passado. Você teve na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, não vou me recordar agora, foram 4 ou 5 deputados estaduais que chegaram a ser presos, tá, no final do ano passado, por crime e continuaram exercendo o mandato. Porque o que fica claro é o seguinte, olha, o que os deputados estaduais do Rio de Janeiro falaram? Nós não estamos nem aí para a justiça, pelo menos no que diz respeito à nossa forma de agir e até onde a gente pode alcançar com a nossa ação, nós não vamos respeitar o judiciário. Porque o judiciário passou tantos limites que eu agora também não levo a sério. Não é nem a questão lá do cabe um soldado que fecha o STF dito por uma figura, mas eu digo, não, é outra coisa, talvez até pior. É no sentido, olha, eu desprezo a decisão do judiciário. E é claro que isso acaba criando uma depreciação gigantesca para o próprio legislativo. Você pode chegar para a população e fala, na medida que você se recusa a votar ou vota de qualquer maneira, é esse tipo de gente que é eleita. Quanto mais você se recusar a participar, mais esse absurdo vai se repetir. Só que esse absurdo está acontecendo com o seu dinheiro. Você ganhou com um trabalho. Ou seja, há um sacrifício seu, é o teu sacrifício que está sustentando esse absurdo. Simplesmente porque você se recusa a votar. E aí você até completaria. A melhor parte é que se isso simplesmente afetasse você, à medida que vivemos na mesma sociedade, não se esqueça de um detalhe. E aí é uma linguagem que talvez a pessoa entenda. Afinal, a pessoa que vai entender. Vivemos na mesma sociedade, somos pessoas próximas, parentes, vizinhos, seja lá o que for. Na medida que a tua leviandade está me atrapalhando, de repente você pode não contar mais com a minha ajuda quando você precisar. E eu não estou falando isso que eu estou odiando você, não, estou dizendo que você, de repente, vai me atrapalhar o suficiente que eu não vou poder fazer nada. Se você escolher o tiro na cabecinha, eu prefiro que você leve o tiro, sinceramente. Por falar no tiro na cabecinha, como é que você vê a situação do Rio de Janeiro, mais especificamente? A população do Rio de Janeiro, que infelizmente tem uma carga kármica muito pesada. Então, esse estado, ele tem uma trajetória de realmente tender para os mais reacionários. E eu não estou confundindo aqui o pensamento conservador com o pensamento reacionário. São duas coisas completamente diferentes. Conservador até eu posso ser classificado em alguns aspectos. Reacionário e autoritário é outra coisa. E quando você pega as eleições no estado do Rio de Janeiro, se você botar isso ao longo do tempo, do século XX e as 2 primeiras décadas do século XXI, há uma tendência clara a eleitos de direita, tá? Eleitos mais até mesmo autoritários em alguns aspectos. Algumas pessoas vão falar assim, não, mas teve o Brizola. Eu vou falar, sim, o Brizola foi eleito com 32,17% dos votos, numa época que não tinha segundo turno. A eleição do Brizola, na época, em 1982, acho que foi o Miro Teixeira que ficou em segundo lugar, o Brizola ganhou com uma diferença de 300 ou 400 mil votos, alguma coisa assim. Não, era até uma coisa expressiva, mas lembrando que era 32% só. Você ainda tinha a Sandra Cavalcante, você tinha o Lisânia Maciel, que era do PT, teve uma votação pequena, mas teve. Quando chegou na eleição de 1986, que o candidato foi o Darcy Ribeiro, não existia reeleição para governador, nem para ninguém nessa época, depois de Sambódromo, depois de tudo aquilo que aconteceu,
O Darcy Ribeiro perdeu para o Moreira, assim, tinha o Moreira Franco na eleição do Brizola já. O Darcy Ribeiro vai perder a eleição para o Moreira Franco em 1986 com uma diferença de quase 1 milhão de votos. A população do estado do Rio de Janeiro, percebendo o erro que cometeram em 82, né? Ou seja, deixaram 32% eleger o governador, simplesmente votou de maneira maciça no candidato de direita. Foi uma reação automática. Se você chegar na cidade do Rio, desde que começou a ter eleição para prefeito, tirando de novo um Marcelo Alencar da vida, um centro-direita e tal, todos os demais prefeitos do Rio foram de direita. Se eu pensar no governo do estado, mas teve a Benedita. Sim, a Benedita se elegeu como vice-governadora do Garotinho, naquele grande acordo lá do PT com o Garotinho, né? Mas enfim, aí quando o Garotinho some, vai para outra coisa, a Benedita vira governadora. A única governadora que não foi presa, né? Dos vivos na história do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, são coisas assim, mas de novo, então a tendência, tá? Saindo do estado com esse caos todo, você vê a situação, né? Como é que um cara 100% desconhecido como Wilson Witzel, apenas via fake news e redes sociais, se elege, né? Quase que se elegeu no primeiro turno, aí foi para o segundo turno com o Eduardo Paes. Um cara que fale o que quiser, é um bom malandro da velha política, aí eu estou falando como elogio mesmo, tá? Como prefeito do Rio, criou o palácio lá em Madureira, um dia na semana ele estava na zona norte do Rio, era um cara assim que ele queria, olha, eu estou na cidade, se foi lindo ou se não foi, eu não estou discutindo isso, mas era um cara que estava ali, e esse cara perde a eleição para um ilustre desconhecido, que apenas a única coisa de mérito nele naquele momento era defender o discurso do ódio. As pessoas falam sempre muito, porque fulano é um fascista, porque Beltrano é um neofascista, porque Cicrano é um neonazista, tá? Tá, mas quem é que vota, tá? Essa população é tão ingênua assim, e se encanta pelo canto da sereia dessas pessoas? Ou será que esse eleitor ele já é o preconceituoso? Ele é apenas um terreno já fertilizado que está à espera apenas de alguém chegar lá e plantar, jogar a semente, entendeu? Acho que a gente tem que pensar por esse outro ângulo. É lógico que é muito mais difícil para encontrar a solução, que aí o problema seríamos nós, né? O problema não está nele, o problema está em nós. Está no nosso vizinho, está no nosso parente. Eu levo muito a sério a questão ética, entendeu? Ela serve para mim. Se ela serve para os outros, ela tem que servir para mim. Aí devolvo a palavra a vocês. Professor Marcelo, muito obrigada. Falar de política é algo que me agrada muito. Eu acredito que a política ela precisa cada dia mais ser discutida para que com isso nós consigamos construir uma melhor cidadania. Então, obrigada pelo seu tempo, obrigada por suas explicações e nos encontraremos nos próximos. Marcelo, eu corroboro com as palavras da Lucimar, agradeço a sua participação neste episódio. Fico muito contente de encontrá-lo ainda aqui virtualmente no nosso podcast. Você estudou na UERJ assim como eu, que me traz uma certa nostalgia daquela época. Espero reencontrá-lo, quem sabe em algum episódio futuro, pois você não mencionou na sua trajetória que você é um grande estudioso do samba, além de músico. Eu que agradeço. Sendo muito sincero, eu acho que utilizar as tecnologias para a educação, eu acho algo fundamental. Não à toa, eu sou de um departamento exatamente que trata disso. Antes até de ingressar na Universidade Federal de Ouro Preto, eu já praticava isso, né? Eu já lançava a mão desses recursos. Qualquer coisa para mim que eu possa transformar em uma prática educacional, eu vou fazer. Eu é que agradeço. Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carriz e Luzimar Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!